ter prazer nos mandamentos de Deus, amar os mandamentos de Deus, é o mais difícil. É o mais difícil porque não parte de uma prerrogativa humana. Não, é algo que só pode ser dado diretamente do alto. Que o Senhor possa nos conceder o prazer nos seus mandamentos. Bom dia a todos. Estamos meditando na palavra diariamente, verso após verso, e também estamos fazendo a leitura bíblica anual, onde tenho apontado os capítulos diários para que vocês meditem. Feito alguns comentários apenas para que vocês possam ter apenas um balizador, uma direção, mas que vocês possam olhar e meditar. Bom dia, hoje é dia do Senhor, dia de cultuarmos. Tudo aquilo que nós fazemos para a honra e glória do Senhor, independente do dia, mas tradicionalmente instituído por Deus também. Nós entendemos que Deus estabeleceu de forma soberana esse dia como o dia do descanso, o dia onde nós refletimos e podemos manifestar toda a nossa devoção, nosso amor. Será que nós temos feito isso? Todo dia é o dia do Senhor. O que você fez ontem, tudo que você fez glorifica o Senhor. A maneira como você tem vivido glorifica o Senhor. Somente mediante a iluminação da palavra, somente Ele nos dando este amor, nós poderemos desfrutar daquilo que Ele nos deixou, seja da sua palavra, seja da sua salvação. O Salmo 119, no verso 47, diz: como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. O salmista aqui reconhece o amor que ele tem pelos mandamentos e demonstra não uma obediência servil, onde no sentido de que ele simplesmente obedece, mas no sentido de amar, obedecer. É o que é mais difícil, né? Encontrar amor na obediência. Às vezes nós obedecemos porque nós sabemos os benefícios disso, mas nós não encontramos a razão de amar. Olha que reflexão. Nós vamos ao médico não com amor, mas justamente para afastar uma dor. Nós tomamos o remédio rigorosamente, não com amor, mas sim com benefício de tirar nossa dor. Nós não encontramos alegria na disciplina, na obrigação, mas nós sabemos que aquilo gerará um fruto. Aí nós fazemos. Com Deus não é diferente. Nós tentamos viver uma vida onde nós obedecemos, fazemos as coisas que são direita, porque nós queremos um resultado. Isso não é amor, tampouco é obediência. Nós temos que clamar ao Senhor para que Ele nos dê o seu amor, para que de fato aí possamos viver e encontrar prazer em teus mandamentos, em falar que de fato o amamos. E Ele, de certa forma, já nos entregou, porque a obediência é a melhor forma de poder enxergar esse amor. Para vocês entenderem isso de maneira prática, observem tudo aquilo que vocês já fizeram de errado. Vocês verificarão que existia um jeito certo de ser feito. E você já fez o que era certo. E você viu que o certo é muito melhor do que o errado. Muito melhor. Embora nossos olhos não enxerguem isso. Embora nossos olhos não contemplem isso, vai passando o tempo, a maturidade nos mostra que o certo, o prazer
é muito mais gratificante. Isso é porque Deus, de certa forma, escreveu a eternidade dentro de nós, escreveu todos aqueles direcionamentos que apontam para a destruição da nossa natureza como algo que iria gerar dor. Nós sabemos que atitudes erradas geram dor e que fazer a coisa certa, por vezes, passa despercebido. Mas, com o tempo, nós poderemos olhar e render glórias a Deus, falando que nós amamos fazer aquilo que nos foi ordenado. Não só pela proteção que nós temos, mas porque nós estamos reverenciando o amor. O amor que transcende, o amor que é incondicional, o amor que não está firmado em uma mera troca. Amar, quando é mencionado na Bíblia, é uma entrega. Não é o amor humano, esse amor completamente egoísta, esse amor onde nós esperamos satisfazer os nossos desejos. É um amor incondicional, onde nós fazemos ainda que não enxerguemos o fruto deste nosso amor. Essa é a mais sublime forma de amar, que não pode ser fluída naturalmente do homem, a não ser que Deus coloque em nosso coração. Que o Senhor possa colocar no seu coração este amor, para que você encontre prazer. O prazer na sua leitura, o prazer na obediência, o prazer na meditação, o prazer na contemplação. Dessa forma nós renderemos glórias ao Senhor. A confissão de fé de Westminster, na verdade, dentro do catecismo, a primeira pergunta qual o fim do homem? E o fim do homem é glorificar a Deus. Nós glorificaremos a Deus somente se Ele nos der esse amor, e de maneira que tudo aquilo que fazemos retorne em glória para Ele. Que você possa clamar hoje para que o Senhor semeie este amor dentro de ti, e que você encontre prazer nestes mandamentos que você tem meditado diariamente. Espero que você saia daqui hoje e mais uma vez cumpra aquilo que você estabeleceu de ler 4 capítulos por dia, porque isso fará com que seus olhos sejam cada dia mais abertos, para que vida flua cada vez mais de você e você encontre prazer. Que o amor seja manifesto em sua vida. Assim como o amor de Deus foi manifesto em todos os instantes nas Sagradas Escrituras, como é exposto em cada verso que nós temos lido. Nós estamos já nós estamos entrando agora no livro de Lucas. O Evangelho de Lucas retrata coisas peculiares. Nós vamos ler agora os 4 primeiros capítulos de Lucas, 1, 2, 3 e 4. Depois de termos terminado já os 2 evangelhos. Lucas, ele é completamente distinto, porque se trata dentre os 27 livros do Novo Testamento, é o único do qual foi escrito por um gentil, um daqueles do qual não eram originários da questão judaica, né? Da questão dessa linhagem judaica. A partir do momento que nós começamos a meditar nele, nós temos que olhar todas essas nuances para que a gente possa entender a finalidade para a qual foi escrito. Ele foi escrito justamente para o povo grego, então vocês vão verificar peculiaridades ali que se assemelhavam a todo o tempo qual ele vivia, retratando Deus na forma de Cristo de uma maneira
um pouco mais exaltando algumas características como homem, embora retratando com fidelidade essa sua união divina e humana. Que vocês possam meditar e entender toda essa ordem do qual ele foi feito. Ele escreveu. Por quê? Ele escreveu numa ordem um pouco mais lógica, um pouco mais cronológica. Ele era médico, então você vai verificar aqui as questões de curas. Quando ele manifesta, ele se aprofunda um pouco mais, trazendo uma visão do qual pode nos trazer conhecimento e faz com que a gente possa cada dia mais enxergar essas maravilhas do quais Deus já fez e direcionar nossa vida de maneira muito sábia e precisa. Lucas, ele foi escrito junto com Atos, tá? Então isso é muito interessante, porque Atos é uma continuação. Então vem Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois vem Atos. Só que pense que essa ordem do qual está escrita, ela não segue essa ordem das cartas como foram escritas. Então essa ordem difere um pouco, mas quando vocês forem ler Atos, vocês vão verificar que é uma continuação, que ele foi escrito aproximadamente entre 50 a 63, 60, até 64 eles ainda não supõem que seja. Então, todas essas questões, ao longo do tempo, vocês vão se desenvolvendo, vão encontrar outros recursos para verem essas peculiaridades. Vamos àquilo que está escrito. A intenção não é simplesmente a gente fazer um estudo completamente aprofundado. Essas leituras, se você não tem o hábito de ler, é melhor você primeiro ler, vai lendo e ao longo do tempo vocês vão conseguir se habituar, se situar. Isso demanda muito tempo. Tenho 10 anos de conversão, todo ano eu leio a Bíblia ao menos uma vez. Teve ano que eu li 3 vezes. Então eu já passei de 10 vezes a leitura da Bíblia e eu me sinto um ignorante todas as vezes que eu vou ler. Parece que tem trechos que eu nunca li, nomes que eu nunca percebi, situações que estavam completamente ocultas para mim. Então essa ignorância diante das coisas de Deus, eu creio que seja completamente natural. Por mais que a gente tente se debruçar em livros, em meditações, o conhecimento de Deus só pode ser dado por Deus. E não tem como conhecê-lo em sua totalidade. Nós somos seres finitos, seres limitados, seres do quais necessitamos dessa iluminação. Então não fique desesperado ao ler e fale assim, não estou entendendo. Tem coisas que não foram feitas para que possamos entender imediatamente, mas ao longo do tempo, este alimento vai nutrindo o nosso corpo e quando menos esperarmos, nós veremos que ele está gerando frutos. A leitura. Melhorou aí? Vê se está travando. Se estiver travando, me avisa. Deixa eu... Tava certo. Vê se voltou. Boa. Vai entender como o Wi-Fi funciona. Tá tudo bem, do nada trava. Somos dependentes o tempo inteiro, né? Uma hora dependente da internet, uma hora dependente de alguma coisa, mas no fundo somos dependentes de Deus. Nada está fora da sua vontade. Então vamos para o livro de Lucas. Lucas ali, logo no começo, ele já menciona acerca do nascimento de João Batista, o qual nós tivemos oportunidade de ver nos evangelhos sinópticos, apontamentos um pouco mais superficiais, e aqui o enfoque total em Zacarias, no seu pai. O seu pai, de maneira que ficando mudo mediante a sua recusa em acreditar, se tornou um marco, onde todos ficaram conhecendo desse grande feito. Imagina que ele era um sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal de Arão,
ele servia no templo, quando esse anjo aparece e essa palavra é liberada para ele que a mulher dele engravidaria, esse anjo Gabriel, ele ficando mudo, todas as pessoas ficaram sabendo. Por quê? Ele era um dos sacerdotes, então ele estava fazendo algo do qual era comum, e essa notícia não tem como não se espalhar, principalmente naquela época, onde a transmissão boca a boca se tornava natural. Pouco entretenimento, não tinha Instagram, mas mesmo assim os acontecimentos da vida comum, eles cada vez mais eram preponderantes para que houvessem assuntos. Então esses assuntos intrigavam o povo, e também já existia toda essa questão espiritual que rondava aquele tempo. Então imagina o fato de um homem começar a sair do templo mudo, fazendo apenas sinais. Depois nós já vemos o anúncio do nascimento de Jesus também, onde o anjo Gabriel vai até Maria. Quando ele chega, menciona acerca de Maria. Observem como que é feito esses relatos nesses versos, que vai do 26 ao 38. É muito belo a forma como é construtiva essas narrativas, porque embora sucinta, embora objetiva, elas visam sempre o engrandecimento de Deus, mostrando a sua grandiosidade. Um verso que me marca muito em Lucas capítulo 1 é o 37, onde diz: pois nada é impossível para Deus. Onde mais uma vez o Espírito Santo manifesta seu poder engravidando uma virgem. Aí Maria visita Isabel, que eram parentes, né? Quando nós vemos isso daí acontecer, nós vemos o bebê se agitando, ficando cheio do Espírito Santo. Nós temos o cântico de Maria. Depois já vem o nascimento de João Batista. Uma diferença aproximadamente 6 meses, né? O que é mencionado aqui. Então, depois também nós vemos Zacarias, cheio do Espírito Santo, fazendo a sua profecia maravilhosa, onde nós lemos e vemos a exaltação do Senhor, trazendo palavras que exaltam não só Deus, a criação, mas toda a sua soberania sobre o tempo, sobre o cosmos, mostrando ele invadindo a esfera humana. Depois, a partir do capítulo 2, já vem com o nascimento de Jesus, trazendo essa questão do Império Romano, onde Augusto emite esse decreto de recenseamento, e eles tinham que voltar à cidade de origem, justamente por aí, trazendo a Belém de Judá, onde Jesus havia nascido. Nazareno, né? Galileu. Mas ele nascendo de maneira completamente humilde numa manjedoura, nessas faixas do qual ele estava enrolado. A manjedoura, para que vocês tenham conhecimento, era o lugar onde os animais comiam. E às vezes é construído todo como que chama aquela paradinha lá que é feito? Sabe quando faz aquelas maquetes? Às vezes não retrata isso, né, de maneira muito perfeita, porque biblicamente falando, essas hospedarias era como se fosse algum lugar de hotel, mas estavam cheias justamente por causa da época. Então, não se trata muito daquilo que nossos olhos veem ser retratado. Sabe quando começa a mencionar ali nessas maquetes? Presépio, isso mesmo, obrigado. Essas maquetes, os presépios, eles colocam ali 3 reis. Não se tratam de 3 reis, a Bíblia não menciona também, fala acerca dos presentes. Então, todas essas peculiaridades são construções ao longo do tempo, e por nossos olhos terem visto muito isso, naturalmente
a gente começa a construir uma imagem mental que é irreal. Toda a glorificação do Senhor, onde começa uma série de coisas sobrenaturais acontecerem, os anjos aparecerem, os pastores indo e adorá-lo, e nós já vemos a vida de Jesus ali de maneira muito breve, ele sendo apresentado ao templo, tá? Algumas pessoas utilizam isso daqui também como uma base, creio que equivocada, para a apresentação de crianças. Nós vemos que ele está cumprindo simplesmente o ritual judaico. Nós vamos ver aqui que a partir de 8 dias, né, ele é circuncidado. A circuncisão no Novo Testamento foi substituído pelo batismo. Se vocês não sabem, a fé protestante em sua origem eram justamente pedo-batistas que acreditavam no batismo infantil, acreditando na aliança. A fé oriunda do protestantismo sempre defendeu essa causa. Então, os bebês são batizados, crendo serem filhos da aliança. Continuando, ele oferece justamente no verso 24 esse sacrifício que era exigido pela lei, ou seja, eles estavam cumprindo uma lei. Então, essa questão de em cultos nós fazermos a apresentação tirada de um pouco fora do contexto. Nós respeitamos, entendemos essas divergências, mas entendemos que também não se trata com fidelidade aquilo que está escrito. Nós vemos depois a profecia de Simeão. Simeão é este homem onde ele era devoto e ele começa... Ele se depara com essa apresentação e ele pega Jesus em seu colo e glorifica a Deus, sendo que essa profecia havia se cumprido, onde ele esperava sempre essa restauração de Israel. E nós vemos ele levantar os servos, tomando a criança nos braços, louvando ao Senhor e falando que ele poderia ser levado em paz. Isso daí é algo transcendental. Eu, toda vez que olho, tento reconstruir essa imagem, o que é impossível diante das nossas limitações, o que era ter em seus braços o Criador do mundo. Sem nada, sem ele nada foi criado, a luz que revelou as nações. É maravilhoso que vocês possam meditar na palavra e enxergarem todas essas visões de maneira gloriosa. Nós vemos depois a profecia de Ana, a infância de Jesus em Nazaré, falando que ele ia crescendo saudável e forte, cheio de sabedoria, o favor de Deus estava sobre ele, exatamente dessa forma mencionada no verso 40. Depois, aos 12 anos, ele conversando com os mestres da lei, que vocês possam olhar ali, onde esse episódio é um episódio bem marcante, porque retrata ele já trazendo essa verdade para os seus pais, onde os pais perguntavam, preocupados, procurando ele, porque eles saíram de Jerusalém e Jesus ficou para trás. Como eram longas caravanas, você imagina como que um pai deixa o filho. Não se trata igual hoje, tá? Que você vai no shopping, se amarra uma fita iam em caravanas, então iam em grupos. Não era igual hoje, que você imagina como ir ao shopping. Então, às vezes eles iam caminhando, conversando em pequenos grupos, e quando se deu conta, ele não estava. Olha que interessante o que diz ali no verso 49. A palavra de Jesus, depois que vê que todos estavam procurando ele. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Imagina que os pais, sabendo tudo o que aconteceu, ainda não tinham dificuldade de entender quem era Jesus. Os irmãos que cresceram com ele, que sabia toda a história, imagina que essa história de como ele foi gerado, de todas essas profecias do que acontecia, eles vivendo toda aquela questão, ainda eles não conseguiam enxergar. Por quê? A fé não é algo intelectual, a fé é um presente divino, ela é dada espiritualmente. Então,
Clame ao Senhor para que os seus olhos sejam abertos. Se caso você tenha dificuldade, essa dificuldade aparentemente intelectual não é algo espiritual, mas creio que em dado momento seus olhos serão abertos justamente porque quem dá isso é o Senhor. E o simples fato de você estar ouvindo a palavra manifesta o favor de Deus sobre as suas vidas. Porque a palavra chegou até você e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é o que você tem feito aqui. A partir do capítulo 3, nós vemos João Batista já preparando o caminho, cumprindo a profecia. Lembre-se que essas profecias, elas permeavam todo aquele cenário. Há 2000 anos atrás, Jesus invade o tempo presente, mas já existiam todas essas profecias. O cânon bíblico foi escrito em cerca de 1500 anos, 1500 anos, então imagina 100 anos depois de Cristo e 1400 anos antes. Então, todas essas coisas que iam acontecendo, elas já haviam sido prometidas e estavam se cumprindo diante dos olhos daquelas pessoas que podiam contemplar essas maravilhas. Nós vemos mais uma vez as características de João Batista. João Batista já com as suas peculiaridades, exortando todo o povo, falando justamente, chamando o povo de raça de víboras, o qual é mencionado no verso 7. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digo uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. As palavras que aparentemente eram bem duras, retratavam justamente uma verdade do qual ainda se faz necessário no nosso tempo presente. Nós vemos o batismo de Jesus e no capítulo 3 de Lucas nós vemos mais uma árvore genealógica. Essa árvore genealógica não pulem, tá? É tentador você não querer saber esses nomes, mesmo porque você não vai conseguir decorar todos esses nomes, mas leia, porque mais cedo ou mais tarde isso vai começar a fazer sentido. Como eu mencionei, diante de todas as leituras, é tudo muito perfeito o seu encaixe, e à medida que você for lendo, você vai começando a associar uma coisa a outra, e isso daí é feito de maneira completamente natural. Não adianta você ficar aqui, não, deixa eu decorar esses nomes. Não foi feito para isso. Foi feito justamente para termos conhecimento. Em dado momento, quando nós formos ler as Sagradas Escrituras, esses nomes irão saltar e nós vamos entender essas referências. Aqui, nós vemos essa linha sendo trazida de maneira bem didática também, mas partindo justamente de José, tá? José era filho de Eli, daí vai a sequência toda detalhada até que chegue a Adão. No capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus, porque após ele ser batizado, ele é levado ao deserto. Meditem nessa tentação de Jesus, que temos muitas coisas preciosas a extrair dali. Depois ele volta a Galileia, já começa a ensinar. Depois de resistir toda essa tentação, ele já volta a Galileia ensinando. Ele já começa a ser novamente rejeitado, mesmo acontecendo coisas maravilhosas e fazendo coisas maravilhosas, as pessoas já o negavam, mesmo diante de tudo aquilo que ele oferecia. Ele expulsando espíritos impuros e curando muitas pessoas. E ele vai pregando por onde passa. Termina o capítulo 4 com o seguinte verso. No 43 diz: Ele, porém, disse: Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Eu não mencionei, mas agora que estou lendo aqui, me bateu os olhos, é importante ressaltar. Quando ele menciona aqui
partir do verso 16 do capítulo 4, quando Jesus chegou a Nazaré, a cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Ele abriu e encontrou o lugar. Ele não estava abrindo a palavra de maneira aleatória, fazendo uma cartomancia cristã, tá? Olha que interessante. Ele abriu, encontra o lugar e traz a palavra que era justamente apontando para o tempo presente. Hoje eu conheço muitas pessoas que infelizmente ainda adotam esse tipo de procedimento, acham que vão tirar uma palavra de Deus, abre a Bíblia, coloca o dedo ali e fala assim, isso daqui, deixa eu ver o que Deus vai falar. Leiam a Bíblia de maneira organizada. Entendam o texto e o contexto e tudo aquilo que está dizendo, porque senão vocês estarão firmados em situações falsas, em frases que são frases de autoajuda, textos tirados de contexto, embora possam conter ali a verdade de Deus, mas elas podem ser tiradas e não atingirem a finalidade e o propósito daquela palavra. Então não leiam versos espaçados, simplesmente tomem isso como verdade. Claro que alguns dá para ter conhecimento do texto de maneira global, mesmo lendo apenas uma parte, mas não são todos. Então observem isso com muito cuidado, tá? Quando ele pega e lê o livro de Isaías, olha o que está escrito. Livro de Isaías que foi escrito também cerca de quase 7 séculos antes de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graças que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam, não é esse o filho de José? Como ele disse, sem dúvida vocês citaram para mim o ditado, médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito na sua cidade. Por certo, haviam muitas cidades necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, uma fome terrível devastou a terra. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarapeta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram à beira do monte, sobre o qual tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. O homem não podia tocar no Filho do Homem. Nada aconteceu fora da vontade de Deus. A história foi escrita por este Deus soberano que fará com que ela se concretize. Que você, meditando na palavra, tenha cada vez mais certeza que aquele que começou a boa obra irá terminar. Que o nome do Senhor seja louvado hoje eternamente, que possa gerar amor dentro do nosso coração, que possamos obedecê-lo em amor, ter prazer nos seus mandamentos e que possamos proclamar a toda criatura quem é Jesus, para que todos os olhos que estavam fechados sejam abertos e continue acontecendo aquilo que Cristo já determinou desde a eternidade. Esperamos ansiosamente pela volta, ou para que possamos ir até Ele. Quando nossos olhos fecharem para o tempo presente, eles serão abertos para a eternidade. Que Deus possa te guardar, que Deus possa te proteger, que o Senhor seja aquilo que move a sua vida. Hoje nós temos culto, como o Edu colocou aí, 10 horas, lá na rua Brejo Alegre. 9h30 já começa nosso café da manhã, então estejam lá. Espero todos vocês. Um beijo no coração. Quem estiver aqui, comenta, compartilha essa mensagem
para que possa alcançar mais pessoas e que o nome do Senhor seja louvado. Continuaremos firme e forte, dia após dia, até que Ele venha. Beijo, tamo junto.